Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E eu estou ainda no Jardim Botânico, eu vou postar o primeiro vídeo do Jardim Botânico, depois esse. E com esse vídeo eu queria contar um pouco sobre mim. Primeiramente eu tenho que dizer pra vocês, meu nome é Silvia, eu moro em Curitiba tem 6 anos, eu sou de Portel, Pará. E assim, eu venho de uma cidadezinha que ela é tipo um bairro de Curitiba, entendeu? De tão pequenininha que ela é. Eu brinco que o Sítio Cercado, que é onde eu moro atualmente, ele é Portel industrializado, porque Portel tem um bar em cada esquina, tem uma igreja em cada esquina, e lá é igualzinho. Gente, começou a chover, que legal! Gente, eu vou só colocar a touca se começar a chover muito. Como eu tava dizendo, a minha cidade é tipo um bairro de Curitiba, né? Tipo o Sítio Cercado. Ela é muito pequenininha, então quando eu vim pra cá eu era muito deslumbrada, gente, eu achava essa cidade perfeita, eu achava maravilhosa. Acho ainda, tá? Só pra deixar claro, vale super a pena, Curitiba é muito boa, eu gosto de morar aqui. Eu brinco que Curitiba é muito a minha cara, porque, tipo assim, Curitiba tem livro, tem cafeterias, tem flores, eu sou apaixonada por rosa. Curitiba tem frio, eu amo frio e na minha cidade é muito quente. Tipo, eu vim de um lugar que faz 27 graus brincando. Isso 7 horas da manhã, tá? Aqui em Curitiba, 7 horas da manhã, pode estar o calor que for, vai estar, sei lá, uns 13 graus se tiver calor. E lá na minha cidade não, é 27 mesmo. Então, eu gosto muito de morar aqui, eu gosto muito, tipo assim, eu brinco que Deus me abençoou, mas eu sei que não é brincadeira, gente, porque como eu vou explicar pra vocês? Quando eu comecei a orar pedindo pra Deus deixar eu sair da minha cidade, que eu queria ir pra outro lugar, que eu não sei o quê, a minha opção era Belém ou Macapá. Só que o meu irmão veio pra cá por conta de algumas questões, ele veio embora pra cá morar com um amigo dele. E aí surgiu, tipo, mãe, manda a Silvia vir pra cá, Curitiba é muito bom, não sei o quê. E aí a minha mãe deixou. E aí, gente, e a minha mãe nunca deixava, porque eu já tinha pedido pra ir pra Belém, eu já tinha pedido pra ir pra Macapá, ela não deixava eu ir. Então, quando ela deixou eu vir pra cá, foi tipo o sonho da vida da Silvia sendo realizado. E aí eu falo que Deus, ele foi muito bom comigo, porque ele poderia ter me dado Macapá ou Belém, mas não seria tão a minha cara quanto Curitiba é, não seria tão eu quanto Curitiba é, porque Curitiba é muito eu, gente, vocês não estão entendendo. E aí, acaba que às vezes parece que eu sou muito mais curitibana do que paraense, mas eu amo a minha cidade, não venha com essa de, eu amo Portel, eu amo Pará. Só que eu brinco, né, essas coisas, porque realmente é verdade, gente. Eu não gosto de praia, eu não gosto de maniçoba, eu não sou tão fã de açaí. Então tem essas questões que acabam que eu não sou tão paraense quanto eu deveria ser, entendeu? E dando continuidade ao que eu tava falando, Deus, ele me abençoou muito, porque, tipo assim, isso aqui era o meu sonho de consumo. Embora de Portel pra uma capital era o meu sonho de consumo, e Deus me deu a capital, porque Curitiba é muito bom, Curitiba é muito bonito, Curitiba é muito bem cuidada, sabe? Eu consigo empregos que paguem um salário bom até pra, tipo, Belém, você tem um emprego, eles pagam uma miséria. Então, tipo assim, eu sou muito grata a Deus por isso. E assim, como eu disse, eu comecei a gravar vídeo só agora. Então, tipo, eu não posso mostrar pra vocês as primeiras reações, as primeiras coisas, mas eu posso contar. O meu primeiro emprego aqui foi em um shopping. Gente, eu trabalhava no shopping Curitiba quando eu vim morar pra cá. E deixa eu contar pra vocês, eu vim pra cá no Centenário, né? E eu pegava o Centenário na época pra ir pro trabalho. E aí, gente, quando foi, eu fiz uma entrevista, passei e fui entregar os documentos no Shopping Curitiba. Adivinha o que eu aprontei? Eu me perdi dentro do Shopping Curitiba e quem conhece o Shopping Curitiba sabe que é impossível alguém se perder lá dentro, mas eu consegui fazer isso, gente, eu consegui me perder no Shopping Curitiba. Dando continuidade nisso, nesse mesmo dia, eu consegui encontrar o lugar que eu tinha que encontrar, né, onde eu ia trabalhar, entreguei os documentos e aí, gente, era pra mim voltar. Eu, nessa época, eu não sabia que eu podia pegar o Capão Raso e subir até o Shopping Curitiba de ônibus. Eu descia na frente da estação e subia de a pé até o Curitiba. E aí, gente, vocês acreditam que eu inventei de falar assim, eu vou dobrar tal rua, porque eu acho que não dá em nada. Nossa, não tem mais ninguém aqui, gente. Agora que eu vi, mas tudo bem. Eu falei, nossa, não dá em nada, eu vou fazer isso. Eu fiz isso. Gente, eu andei. E nada de saber onde que eu tava, o que que tava acontecendo, nada. Aí, essa história é muito boa, porque aí eu comecei a parar as pessoas na rua, porque eu não tinha crédito, eu tinha uma passagem e eu não sabia onde eu tava, entendeu? Eu tava 2 semanas aqui nessa época. Aí, gente, eu comecei a parar gente na rua, e perguntar se sabia onde que ficava um lugar pra pegar um ônibus pra ir pro centro, porque eu pensei assim,
se eu pegar um ônibus pra ir pro centro, eu posso pedir dinheiro pro meu irmão e daí eu vou embora pra casa. E aí, gente, eu parei umas 5 pessoas, ninguém sabia onde eu tava e eu pensando, meu Deus, se alguma coisa acontecer comigo, ninguém vai saber o que aconteceu, porque era pra mim ter ido pro shopping Curitiba e voltado pra minha casa, eu inventei de explorar Curitiba. E aí eu sei que andei até que eu parei uma senhorinha e aí ela falou, se eu não me engano, do outro lado da rua tem um ônibus que vai pro centro. Então eu atravessei a rua, fui pro outro lado da rua, né? Peguei esse ônibus. Quando eu entrei no ônibus, o motorista só pegava cartão e eu só tinha dinheiro. Eu lembro que nessa época a passagem era R$4,25, gente. E eu tinha R$5, pra vocês terem uma noção. Aí, gente, eu quase chorei, porque ele foi super grosso comigo. E aí começou a reclamar e eu quase chorei. Aí ele pegou e falou bem assim, espera aí, espera alguém entrar e pede pra pessoa passar a passagem. Aí entrou uma pessoa, a pessoa passou e eu entrei. Cheguei no centro. Aí você pensa, tá resolvido, porque do centro eu sabia pra onde ir pro trabalho do meu irmão, né? Sabia onde era o trabalho do meu irmão e eu ia. Só que aí, gente, eu tive a brilhante ideia. Presta atenção, eu pedi dinheiro pro meu irmão, consegui o dinheiro da passagem, fui pegar o ônibus. E só quem pega Centenário, Campo Comprido, sabe do que eu tô falando. De um lado, vai pro Campo Comprido. Do outro, vai para... Qual é o nome? Vai pro Centenário. Eu fui e eu falei, gente, de que lado é? Fiquei naquela dúvida. Peguei o ônibus pro sentido errado. E me perdi 3 vezes num dia só. Perdi no shopping, me perdi voltando pro shopping, né? Voltando pro ponto de ônibus. E me perdi depois, na hora de pegar o ônibus. Eu fui parar lá pra Campo Comprido. E assim, gente, eu nunca esqueço dessa história, porque eu sempre penso, meu Deus, hoje em dia é muito raro eu fazer uma dessa e muito raro eu me perder tanto, né? Porque naquela época eu me perdi perdido. Eu fui parar lá pra Campo Comprido, eu morava lá pro Centenário. Aí, gente, eu já ri tanto disso. Sempre que eu lembro, eu dou risada dessa história, porque ela é uma das melhores, assim, sabe? E voltando ao que eu tava falando, eu comecei a trabalhar no shopping Curitiba, né? Depois de todo o perrengue que foi pra entregar documento. Eu lembro que eu passei um ano lá. Nesse um ano, quando eu tava com 5 meses aqui em Curitiba, eu comecei a namorar. Namorar um curitibano, conhecendo o Badu, porque a minha amiga me obrigou a fazer uma conta no Badu. E aí, gente, eu lembro que eu larguei tudo. Eu larguei meu emprego, eu tava um ano, né, na empresa. Eu larguei meu emprego, fui embora pra Portel, atrás da minha família, porque eu tava com saudade da minha mãe, tava com saudade dos meus irmãos. E aí o meu namorado largou tudo. Tipo, ele entrou de férias e trabalhava no tribunal nessa época, como... Eu não lembro qual era a função dele, mas não era nada grande, tá? Era uma coisa simples. E aí eu lembro que ele saiu de férias, ele foi embora lá pra Portel. Foi quase assaltado em Belém. E aí, quando ele chegou em Portel, o menino não comia nada, dava dó dele, gente, dava dó. E eu sei que depois ele voltou, uma semana depois, conheceu a minha família, foi bem legal. E depois ele voltou pra cá, pra Curitiba. E aí eu voltei, eu acho que uns 2 semanas depois pra cá. E daí eu fiquei, gente, eu tô aqui até agora. Tipo, eu fui na minha cidade já 2 vezes, depois dessa vez, né? Eu tô há 6 anos, então eu fui 3 vezes lá, eu passei 3 anos sem ir lá. Depois disso, eu comecei a trabalhar numa padaria, passei 6 meses nessa padaria, fui mandada embora. Aí, depois da padaria, eu trabalhei numa casa de bolo. Aí eu passei um ano na casa de bolo. Gente, agora começou a chover de verdade, tá? Enquanto eu vou subindo ali, eu vou contando pra vocês o resto da história. Quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar em um mercado. Também passei um ano neste mercado, pedi minhas contas e fui ver minha família. Porque nesse meio tempo, faziam 3 anos que eu não ia em Portel, eu não ia ver minha família. Então eu queria muito ir ver a minha família. E nesse ano, foi em 2023, foi o ano que meu pai morreu. Então eu fiquei assim, devastada, eu voltei. E tipo assim, pra vocês terem uma noção, eu realmente tinha que estar lá, porque eu comecei com aquilo de, eu tenho que ir em Portel, tenho que ir em Portel, tenho que ir em Portel. E aí no fim das contas eu fui e era pra mim estar lá, gente. Era literalmente pra mim estar lá, porque Deus preparou aquele momento pra mim, porque sabia que eu aqui não daria conta mesmo. E aí eu lembro, gente, que depois disso eu voltei pra cá. E aí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar onde eu tô, que já vai fazer 2 anos em agosto que eu tô ali. E eu já quero sair também. Porque agora os meus planos são outros, gente. Eu tô pensando em migrar pra outro país, então eu quero uma outra coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá chovendo. Como eu disse, eu ainda tô no parque, ó. E tá chuviscando mesmo. Que essa é a árvore que eu amo, gente. E aí, gente, como eu tava dizendo, os meus planos agora realmente são ir pra outro lugar. Eu quero migrar pra outro lugar. Mas, tipo assim,
Não pense que, eu quero ir pra outra cidade. Não tenho planos de me mudar pra outra cidade. Se for pra ficar, vou ficar em Curitiba. Não tenho planos de morar em Santa Catarina. Voltar pro Pará também não tá nos meus planos. Então, tipo, eu realmente pretendo continuar aqui, se eu for ficar no Brasil. Se não, eu vou embora para outro país. Entendeu? Na verdade, gente, a gente tá planejando de ir embora pra Portugal. Essa é a verdade. Então, não sei como vai ser ainda. E mudando totalmente de assunto, porque esse é um assunto que não tá resolvido, então é algo que eu não quero falar sobre ainda. Eu não comecei a estudar aqui. Eu tinha o sonho de estudar aqui em Curitiba. O sonho mesmo, mas isso não aconteceu. É muito por desinteresse da minha parte, tá? Porque tem muita coisa aqui que dá de você estudar e fazer alguma coisa. Foi bem desleixo da minha parte mesmo. E eu acho que é basicamente isso, gente, que eu tinha pra contar pra vocês, assim. Como eu disse, eu tô aqui há 6 anos, eu gosto muito daqui. É um lugar que eu amo de verdade. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado o privilégio de vir morar numa cidade que combina tanto comigo, que é tão a minha cara quanto Curitiba. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!